Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Agradecemos a Deus por ter chegado a mais uma sexta-feira. Porém, também agradecemos a Deus por ter chegado ao dia 1º de dezembro do ano 2023. Começamos a conta regressiva para o final do ano 2023. Somos gratos a Deus por este novo dia de vida. Somos gratos a Deus porque Ele nos permite de nós estarmos aqui nesta manhã para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. No dia de ontem, quinta-feira, 30 de novembro, na República Argentina, foi o Dia Nacional do Mate. O Dia Nacional do Mate, ali na República Argentina. Não sei se aqui no Brasil tem o Dia do Mate ou não, aqui no Rio Grande do Sul. Nem no Uruguai sei se tem o Dia do Mate ou não. Sim, fiquei sabendo que na Argentina tem o Dia Nacional do Mate. Nesta manhã também queremos mandar um grande abraço a nossos irmãos lá de Solimar, departamento de Canelones, Uruguai. Fica ali a uns 28 quilômetros mais ou menos de Montevidéu, a zona de praia. Queremos mandar um grande abraço para a Rosa, para Gustavo, para toda a família aí, que dia a dia sempre estão nós ouvindo, não exatamente neste horário, mas depois, mais tarde, recebemos o testemunho de que sempre estão ali nós ouvindo dia a dia. Então, grande abraço a Rosa, a Gustavo, a toda a família aí em Solimar, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. E vamos à palavra de Deus nesta manhã. Hoje estamos também às 9h30 da manhã na Rádio Pentecostales Apostólicos. 9h30 da manhã estamos na Rádio Pentecostales Apostólicos. Então ali também vamos ter uma palavra de Deus para cada um de nós. 1 de Reis, capítulo número 18. Estamos falando sobre Acabe, Elias e Jezabel. Tá? Este trio de pessoas. Capítulo número 18 vai nos dizer o seguinte: E sucedeu depois de muitos dias que a palavra do Senhor veio a Elias do 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Onde estava Elias? Em Sarepta. Ele começou lá no ribeiro de Querite. De lá Deus trouxe ele para Sarepta, onde uma viúva o sustentou milagrosamente por todo esse período de tempo que Elias esteve na casa dela. Agora, o tempo tinha chegado. Deus tem um tempo específico para todas as coisas. Para todas as coisas, Deus tem um tempo específico. O próprio Salomão, ele vai escrever no livro de Eclesiastes, começando dizendo que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o tempo. Tem tempo para chorar, tem tempo para rir. Enfim, tem tempo para tudo. Mas o que nós devemos de entender e compreender é viver os tempos de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes você, eu, quisemos acelerar o tempo de Deus para nossas vidas?
Como se diz aquele ditado lá na fronteira, empurrar com a barriga as coisas de Deus. Queremos acelerar o processo de Deus sobre nossas vidas. Quanto tempo teve José no Egito até ser governador? Porém, durante todo esse tempo que José passou na casa de Potifar, que passou preso, até chegar o dia da sua honra, de ser colocado em lugares de honra, ele foi lapidado, ele foi tratado por Deus. Era Deus tratando com José, era Deus fundindo aquele ogro para tirar tudo aquilo que estava demais, aquilo que não pertencia a ele, até que ele ficou purificado. E agora sim, está apto, está preparado para ocupar o lugar que Deus tem para ti. Não podemos nem devemos acelerar os processos de Deus nas nossas vidas. Permitamos que Deus seja quem venha trabalhar na nossa vida. Permitamos que seja Deus que venha ministrar sobre nosso coração, sobre nosso espírito, sobre nossa alma. E aprendamos a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Tem muitas pessoas por aí enganadas por Satanás que estão pensando que estão fazendo a vontade de Deus, quando em realidade não estão fazendo a vontade de Deus. Estão enganados, estão cegos. Não respeitaram o processo, não respeitaram o tempo de Deus para as suas vidas. Chegou o tempo. 3 anos. Agora, Deus o está enviando a enfrentar a Acabe. E foi Elias apresentar-se a Acabe e houve uma fome extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o qual era o governador da sua casa. Ora, Obadias temia muitíssimo ao Senhor. Porque foi assim quando Jezabel extirpou os profetas do Senhor, que Obadias tomou uma centena de profetas e ocultou-lhes em 2 grupos de 50 em uma caverna e os alimentou com pão e água. Algo interessante. Bom dia, nossa irmã Dark, que Deus abençoe sua vida poderosamente nesta manhã. Um grande abraço também. Deus abençoe sua família, sua casa, seu filho. Deus derrame da sua graça sobre suas vidas. Aqui entra agora o terceiro personagem em ação, que é Jezabel. Jezabel, filha de Etbaal, que Acabe casou com ela, por aliança ou sem aliança, algo estratégico, não sei. Que sim sei que ele desobedeceu a Deus e casou com Jezabel. E essa foi a grande perdição dele. Sabe, tem alguns pregadores que chamam isto de idolatria cultural. Quando pessoas fazem aliança com os idólatras para poder ter um benefício. Salomão fez isto. E isto levou ele, aquele homem que era ungido por Deus, que foi o rei mais sábio do mundo, que foi um homem instruído pelo próprio Senhor Deus, fez com que ele viesse fracassar no seu reinado nos últimos tempos, em relação à sua vida espiritual. Veio cair na idolatria, no pecado da idolatria. E ali então, Acabe também acontece o mesmo com ele. Ele casa com esta mulher. Vai fazer um templo, uma casa para Baal, vai levantar altar para Baal. Vai adorar nos bosques, vai levantar postes ídolos.
vai adorar deuses dos sidônios. Deus aborrecia. E ali traz para dentro da sua casa, para dentro do palácio, para dentro da nação de Israel, para dentro do povo escolhido por Deus, esta mulher chamada Jezabel. Quando falamos de Jezabel, falamos de manipulação, falamos de domínio, falamos de inveja, falamos de pecado, falamos de prostituição, e por aí vai indo. Vai indo por aí. Existe Jezabel nos nossos dias de hoje? Existe. Já vamos falar disso. Apocalipse, capítulo número 3. Apocalipse, capítulo número 3. O Senhor Jesus, quando escreveu para as 7 igrejas da Ásia, ele vai escrever para uma delas o seguinte. Apocalipse, capítulo número 3. Aí estamos chegando lá. Apocalipse número 3. Ele vai escrever para a igreja de Tiatira. Porém, eu tenho as poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesmo de profetisa, a ensinar e a seduzir a meus servos, a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam dos seus atos. E eu matarei os seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós conforme as suas obras. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso número 20, a mensagem do Senhor Jesus para a igreja de Tiatira. Meus amados e queridos irmãos, esta Jezabel lá do Apocalipse não é a mesma Jezabel daqui de 1 de Reis. São duas pessoas totalmente diferentes, mas o espírito é o mesmo. Assim como Absalão, o espírito de Absalão toma conta das pessoas. É um espírito que interfere, que se opõe às autoridades. E Jezabel, conforme nós lemos ali, ela leva a igreja ao pecado. Vamos entender o espírito de Jezabel dentro da igreja. Olha bem, pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Cuidado com isso. Porque nós sempre que falamos de Jezabel apontamos para a mulher, mas pode ser um homem também. Manipulador, aquele que forma os grupinhos ali dentro da igreja, aquela pessoa que se faz notar ali dentro da igreja, que pareceria que tudo funciona ali porque é ela que está à frente de todas as coisas. Ela sempre está dando o primeiro passo. E lá em Apocalipse fala de profetisa. É aquela que está profetizando, aquela que está dando palavra. Mas é aquela que vai trazendo seus próprios adeptos para ela. Vem trazendo para ela. Vai juntando um grupo. E ali então, com grande dissimulação, ela começa a jogar as pessoas contra a liderança,
contra a autoridade eclesiástica, contra todos e contra tudo. Aqueles que não estão de acordo com ela são os seus inimigos. E alguém disse que o espírito de Jezabel não se expulsa, senão que se deixa ele em evidência. Jezabel, de 1 de Reis, matadora de profetas. Queria matar os profetas. Queria exterminar com os profetas do Senhor. Queria exterminar com os profetas do Senhor. Mas Deus cuida dos seus. Deus sempre vai proteger aqueles que pertencem a Ele. Deus sempre vai proteger os seus filhos. Assim como numa família o pai cuida dos seus filhos, assim também Deus cuida dos seus filhos. Este bom homem, chamado Obadias, que estava ali dentro da corte do rei Acabe. A palavra de Deus está nos dizendo que ele era o que ali? O qual era o governador da sua casa. Aquele que estava à frente ali da sua casa. Que governava a casa de Acabe. Então ele sabia, ele conhecia todas as estratégias malignas. Agora com Obadias podemos aprender algo. Que Obadias não se contaminou ali dentro da casa de Acabe. E é interessante porque às vezes tem pessoas que caem no pecado e colocam a culpa no ambiente onde estão vivendo. Que é muito difícil. Ah, pastor, não sabe como é difícil na minha casa. Você não tem nem ideia. Pergunte para Obadias como seria para ele estar na casa, palácio de Acabe e de Jezabel. E mesmo assim, a palavra de Deus está dizendo que Obadias era que ele era um homem que temia muitíssimo ao Senhor. E deveria orar, louvar a Deus ali dentro daquele ambiente. Orar a Deus, pedir pelos seus inimigos. Creio que Obadias se encaixa muito bem naquele ensinamento de Jesus que disse que era para orar por os nossos inimigos. Assim como aquela menina lá que foi levada escrava por Naamã, logo em 2 de Reis, ali entramos já com o profeta Eliseu, e que ela falou para a sua dona de que se ele fosse até Israel, ele poderia ser curado. Ele poderia ser livre daquela enfermidade, porque ali existia profeta. Obadias se manteve íntegro. Dentro de uma casa, onde tinha uma mulher sedutora, prostituta, manipuladora, invejosa. Essas são as características de Jezabel. É engraçado porque muitas vezes, quando uma mulher se maquia, e se maquia de uma maneira exagerada, alguns chamam elas de Jezabel. Mas Jezabel não é somente maquiagem, não. Jezabel é algo cruel, que destrói o ministério, que destrói uma vida. E Jezabel, ela chama atenção de outra maneira, não através da sua maquiagem, senão através da sua manipulação. Ela vai manipulando as pessoas, manipula as pessoas, de tal maneira
que vão fazer aquilo que ela quer inconscientemente, porque ela dá a ordem, faz isto ou faz aquilo. Essa é Jezabel. Que nós possamos saber identificar o espírito de Jezabel. Que Deus nos dê discernimento. Deus dá discernimento para identificar esse espírito maligno. E se você começar a olhar dentro da sua congregação, você vai encontrar uma Jezabel. E para que exista uma Jezabel, tem que existir também um Acabe. Exatamente. Tem que existir um Acabe. Ele tem que estar presente. Ele não pode estar longe dela. Porque ele é submisso a esse espírito maligno. Mas vamos lá. E Acabe disse a Obadias: adentra a terra, a todas as fontes de água e a todos os ribeiros, porventura podemos achar erva para salvar a vida dos cavalos e das mulas, para que não percamos todos os animais. Se separam, Acabe por um lado, Obadias pelo outro. 3 anos sem chuva. Você pode parar para imaginar que são 3 anos sem chover. O início de 2023 foi marcado por uma estiagem muito grande, abarcando uma ampla região, Uruguai, Argentina e também aqui no Rio Grande do Sul. Em alguns lugares era triste ver os animais morrendo de fome e de sede. O próprio Uruguai, 2 ou 3 cidades, uma região inteira, ficaram sem água. Tinham que beber em água mineral. Tinham que comprar a sua própria água. E a chuva não chegava. E foram alguns meses. Agora imagine esses meses nesta região que aconteceu isto, que tivemos essa estiagem. Sol quente, a terra seca, a grama, as pastagens morrendo, incêndios, enfim. Agora imagine 3 anos sem chover. Rios secaram. Mananciais de água secaram. O próprio Elias foi mandado para Querite, para o ribeiro de Querite, mas chegou um momento que ele secou. Mas Deus tinha preparado para ele ir para a casa da viúva de Sarepta. Que Deus sempre vai cuidar dos seus. Assim como Deus também utilizou a Obadias para que Obadias protegesse aos profetas para que não fossem mortos por Jezabel. Ele estava colocado por Deus ali dentro da casa de Acabe, de Jezabel, estrategicamente. Então nós não podemos imaginar, não podemos pensar de que maneira Deus vai agir, de que maneira Deus vai suprir, de que maneira Deus vai curar, de que maneira Deus vai ressuscitar, não sei. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós temos que aprender isto, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Mas para isto vamos nós sentar e ficar quieto? Não. Nós vamos fazer a nossa parte também. Primeiro, ser fiel ao Senhor. A palavra de Deus está dizendo aqui que Obadias temia muitíssimo ao Senhor. Isto está faltando hoje no meio do povo de Deus. O povo de Deus hoje teme mais a Jezabel que o próprio Senhor. Ou não é verdade?
O povo de Deus hoje teme mais a Jezabel que é o próprio Senhor. Honra mais a Jezabel que é o próprio Senhor. São adulões de Jezabel. E deixam ao Senhor de lado. Isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo. Basta você dar uma olhada nas redes sociais e vai encontrar ali várias Jezabéis que têm milhares e milhões de seguidores. Cristãos que se conformam com as redes sociais. Se conformam com as redes sociais. De uma maneira estratégica, solapada, Jezabel tem afastado o povo de Deus da igreja, da comunhão, do congregar, do estar juntos, de juntos poder louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Porém, Jezabel causou uma grande divisão. As redes sociais são a bênção, são a bênção. Podemos ouvir mensagem, podemos seguir alguns homens de Deus nas redes sociais? Podemos. Mas isso jamais vai poder substituir o congregar. O congregar. A igreja deve estar unida. A igreja deve estar unida. E Jezabel hoje tem feito isto. Tem dividido a igreja. Necessitamos, nossos dias de hoje, mais Obadias, de homens dispostos a enfrentar, a arriscar, a ser ousados e denunciar a Jezabel. É a maneira como ela vai ser derrotada. Acabe então por um lado e Obadias por outro. E Obadias vai se encontrar com quem? Com o profeta Elias. Com o profeta Elias. E enquanto Obadias estava no caminho, eis que Elias o encontrou. E ele o reconheceu e postrou-se sobre sua face e disse: És tu aquele meu senhor Elias? E ele respondeu: Sou eu. Vai e conta a teu senhor, eis que Elias está aqui. E ele disse, no caso, Obadias: No que tenho eu pecado para que tu queiras entregar o teu servo na mão de Acabe para me matar? Como vive o Senhor teu Deus, não há nação ou reino para onde o meu Senhor não tenha me enviado te procurar, e dizendo eles: aqui não está. Então fazias jurar os reinos e nações que não te haviam encontrado. E agora tu dizes: vai e conte ao teu Senhor, eis que Elias está aqui. E sucederá, tão logo eu parta de ti, que o Espírito do Senhor te carregará para onde eu não sei. E assim, quando eu vier a contar a Acabe, e ele não conseguir te encontrar, me matará. Mas eu, o teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Não foi contado ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor, como eu ocultei 100 de homens dos profetas do Senhor e dos grupos de 50 em uma caverna e os alimentei. E por aí continua falando Obadias. Agora o interessante é, Jezabel matou os profetas. Jezabel continua matando profetas, seduzindo, afastando eles do caminho verdadeiro e levando pelo caminho de morte. Meus amados, encontramos aqui nesta passagem novamente
a proteção de Deus. Elias foi procurado por todo reino e nação que puderam chegar, mas ele estava tão perto e o Senhor o ocultou. Teus inimigos não vão te encontrarem facilmente. Teus inimigos não vão destruir-te tão facilmente. Porque tem um que está caminhando na tua frente, que vai abrindo caminhos, que vai derribando muralhas, que vai abrindo o mar. Esse é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o que te guarda. Ele é o que permanece para sempre, no nome de Jesus. Pai eterno e Deus do céu, Senhor, abençoa, Senhor amado, a cada um dos nossos irmãos que assistem estas lives, meu Pai. Senhor, que Tu venhas alcançá-los com esta palavra, que Tu venhas abençoá-los, que Tu venhas dar um ótimo final de semana para eles, ó Deus. Que possam estar em comunhão com as suas famílias, mas também que não deixem de congregar como alguns têm por costume. Afasta deles, ó Deus, todo homem e toda mulher perverso. Guarda o trabalhador, as crianças, os jovens, os adolescentes. Livra-os de toda sorte de males, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Será então até segunda-feira, quando novamente estaremos aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.